Salve, salve! Muito boa noite a todos. Estamos começando aqui esse aulão, essa super aula do CNU, do Bloco 8. Já avisem aí aos amigos, né, que nós vamos começar. Vai ser uma noite muito bacana. Deixa eu só diminuir aqui o som, parece que está com retorno, só um instantinho. Pronto. Vai ser uma noite muito bacana, né? A gente vai trabalhar com diversos assuntos importantes para o CNU, para o Bloco 8. Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. E na parte final aí da nossa aula vai ter uma surpresa super especial com as professoras orientadoras Lara Porteiro e Jordana. Vão trazer uma coisa muito bacana para todos vocês. E eu e meu amigo, professor Henrique Mota, vamos trabalhar aqui a parte de conteúdo, vai ser uma aula super bacana, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar muito, né? E, bom, para quem não me conhece, sou o professor Alexandre Salim, sou professor orientador da LS Concursos, mas ao longo da minha vida, antes de pensar em concurso público, antes de me tornar auditor fiscal, passei longos 10 anos trabalhando com matemática, como professor, né? Sou matemático por formação, trabalhei nas principais escolas e cursinhos preparatórios do Rio de Janeiro. Depois eu decidi migrar para concurso, né? Virar auditor fiscal, que é o cargo que eu ocupo hoje. E desde então trabalho na LS com orientação, né, sendo professor orientador, e não mais com matemática, mas vai ser um prazer imenso dar essa aula para vocês aqui, né? Professor, uma vez professor, sempre professor, né? Então vai ser um grande prazer poder compartilhar com vocês, tá? E, bom, a galera está chegando aí aos poucos, né? Vamos avisando aos grupos que a gente vai começar. E vocês fiquem à vontade, galera. Deixa eu até já deixar postos aqui nos comentários. Deixa eu ver. Ó, a galera já dando boa noite. Boa noite, Solange, Amanda, Leila, Liliane, Cleusa. Enfim, todos vocês que estão participando dessa aula. Vamos chamando os amigos. Vamos interagir, né? Deixar essa aula o mais dinâmica possível, o mais agitada possível, do jeito que a gente gosta, né? Qualquer dúvida podem mandar ali nos comentários que a gente vai trocar bastante, beleza? E ó, vai ser uma aula bisurada, hein? No nosso padrão. Se por acaso alguém aí é meu aluno da época de colégio, de cursinho, toda live que a gente faz na LS sempre tem vários alunos meus da época de colégio, né? Então, se tiver, vai poder relembrar também, já sabe como é que a gente gosta daquela agitação, de passar o bizu, só o bizu, né? Agora é reta final, não é tempo da gente ficar querendo pegar todos os detalhes mirabolantes. Calma, é reta final, é aquele estudo estratégico, bisurado, que é o que a gente vai fazer aqui hoje, tá bom? Oi, Joelita mandou mensagem aí também, e Fátima, enfim, todos vocês. Vamos nessa, gente? A galera já está começando a chegar, já está crescendo aí, né? Batendo uns 20 espectadores, daqui a pouquinho a galera vai entrando e vamos iniciar, tá? Bom, pessoal, essa primeira aula vai ser de matemática, eu vou trabalhar matemática com vocês, e eu já quero começar falando de uma importante ferramenta que a LS Concursos tem, que é o que a gente chama de mapa de relevância. Pessoal, já estamos começando essa aula, essa live, com ouro, com algo assim que é muito importante, um baita diferencial da nossa consultoria, tá? Já vou explicar o que é isso daqui. E a gente está entregando aqui de graça, é o ouro, o néctar para todos vocês. Aqui a gente consegue indicar todos os assuntos que precisam ser estudados para o CNU Bloco 8 e a relevância de cada um desses assuntos. E quando eu digo relevância, é um cálculo que o nosso sistema, a inteligência do nosso sistema consegue fazer para identificar se aquele assunto vale mais a pena ou não de ser estudado, tá? E aí você vai ver que aqueles assuntos que têm uma relevância alta significa dizer o quê? Provavelmente tem uma incidência em provas anteriores da banca, da SESGRAN Rio, tem uma incidência alta. Além disso, o próprio edital pode ter trazido um peso diferenciado, né? ou que a gente acredita que vai ter ali mais questões em relação a outras disciplinas, enfim. Então, são algumas variáveis, como a dificuldade ou não de aprender aquele conteúdo, são algumas variáveis que a gente leva em consideração para poder calcular essa relevância. Obviamente, uma das principais variáveis é a incidência em provas anteriores desse assunto.
tá? E com isso, a gente consegue ver ali qual é o assunto que tem a maior probabilidade de cair e com o efeito de fato, alterar a sua nota, e aqueles assuntos ali que a chance de cair é muito baixa, a Sage Gran Rio não gosta muito e tal, que considerando que a gente está em reta final, que a gente não tem tempo infinito, você saber priorizar vai fazer toda a diferença na tua pontuação final e, em última análise, na sua aprovação ou na sua reprovação. Então, isso aqui é o bizu, aqui está o ouro, tá? E aí a gente vai, obviamente, priorizar a nossa aula com esses assuntos que são mais importantes, né? Veja lá, número 1, quando a gente pensa em matemática da Sage Gran Rio, CNU Bloco 8, qual é o assunto mais importante, galera? Razão e proporção, regra de 3 simples e composta, porcentagem. Esse tópico é extremamente importante, tá? Bem relevante. A gente coloca ele como relevância 9. Por que não tem relevância 10, professor? Porque, veja, para calcular a relevância, a gente leva em consideração todas as disciplinas, tá? Então, pode ter tópico ali de alguma outra disciplina que esteja com relevância 10. Aqui na matemática, o nosso principal tópico está com relevância 9, tá? Uma relevância bem alta. Além disso, a gente tem ali, ó, conjuntos numéricos, né? Aí entra os números naturais, os inteiros, racionais, reais, a parte de múltiplos e divisores, números primos, potenciação, radiciação, também um assunto super importante, um assunto tranquilo, light, tem bizu pra caramba. Eu vou mostrar nessa aula vários bizuzinhos para poder facilitar a sua vida e você acertar de fato as questões que caem, tá? Então, um assunto muito importante, relevância 8. Além disso, o terceiro tópico, veja lá, ó, juros simples e juros compostos. Também um tópico super importante. Light, não tem aqui, uma dificuldade grande para a gente aprender esse tópico, um tópico curto e com uma relevância alta, ou seja, a Sage Gran Rio gosta muito, tá? Depois a gente vem ali com geometria plana, aí eu já considero, por mais que tenha uma relevância alta, né, que é a relevância 7, aqui a gente tem um pequeno complicador porque é um assunto mais extenso. Não é que nem juros simples e juros compostos, né? Quando a gente fala em geometria plana, que o edital vai cobrar, aí vem polígonos, circunferência, círculos, teorema de Pitágoras, trigonometria no triângulo retângulo, perímetros, áreas, enfim. Quando a gente pensa na geometria plana, o conteúdo é mais extenso. Mas, óbvio, eu vou bisurar aqui nessa aula e vou trazer aquilo que são as minhas apostas, aquilo que eu acredito que seja mais relevante de você já ter bisurado, porque se cair, você vai acertar, beleza? Vai me dando um retorno aí no chat, não estou vendo vocês falando, hein? Deixa eu ver. Adriana, boa noite, boa noite. Leandro Souza, o Big Boss, o grande chefe, fundador da LS, está na área aí também. Jordana Moura vai participar da nossa live mais tarde, já dando boa noite, super aula. Lucas Gamer está na área aí também, maravilha. Danley também na área, maravilha. Pessoal, pode interagir, pode mandar mensagem conforme vocês forem tendo dúvidas, tá? Vai ser um prazer trocar. A gente quer trocar aqui nessa aula, beleza? Muito bem, geometria plana já falei, depois vem probabilidade, que já é um assunto menorzinho. Sage Gran Rio gosta muito e aqui tem uma atenção. Sage Gran Rio gosta e às vezes cobra questões difíceis de probabilidade. Até então, assuntos que geralmente a Sage Gran Rio não pega tão pesado, a gente não acredita num CNU muito pesado em matemática, mas claro, ali em probabilidade, por ser uma característica da banca de gostar de ter uma questãozinha ou outra mais difícil, eu vou trazer aqui nessa aula também, bisurado, mas se prepare que já vai ser uma questão um pouquinho mais difícil. E de PA e PG para baixo, a relevância já é menor. Veja, relevância 5, 4, 3, é lógico, tem tempo disponível, vai ser possível pegar todos os assuntos e destrinchar todos os detalhes, maravilha, melhor ainda, tá? Mas se tiver que priorizar, poxa, tem relevância 9, 8, 7, é para cair dentro e não deixar passar nada. Relevância 5 para trás pode ser aquele estudo, digamos, um pouco mais direto e tal, investindo um tempinho um pouco menor, porque, veja, o tempo é o recurso mais escasso que existe. Se você utiliza um tempo para uma coisa, automaticamente você está deixando de utilizar tempo para outra. Não dá para comprar, pode ser o cara mais bilionário do mundo, não dá para comprar tempo. Todo mundo só tem 24 horas, algumas horinhas ali tem que dormir, umas outras horinhas ali tem os seus outros afazeres, então tempo é muito escasso e tem que saber usar o seu tempo. Bom, dito isso, fazendo essas preliminares aqui, vamos começar a nossa aula, já são 6h10, a galera já está chegando aí aos pouquinhos em peso, e vamos partir para a nossa primeira questão, pessoal. Deixa eu testar a nossa mesinha aqui, ver se ela está funcionando bonitinha, tá? Então vamos nessa.
Bom, questão de número 1, uma questão que envolve um assunto de relevância 9, é a de maior relevância, como vocês acabaram de ver no nosso mapa, tratando de porcentagem, depois a gente vai ver um pouquinho de regra de 3 também, assunto super importante. Vamos lá. Na eleição de um Grêmio estudantil, questãozinha que caiu na SES Gran Rio recente, na AG Rio 2023. Então, na eleição de um grupo estudantil, os votos foram divididos em apenas 3 categorias: válidos, nulos e em branco. Estão acompanhando, né? Me dá um retorno aí pelo chat, por favor, para eu ter ciência que vocês estão junto comigo, que não é um monólogo aqui, às vezes eu estou falando, ninguém está ouvindo nada, vai me falando aí pelos comentários se estão acompanhando, beleza? Me dá um retorno aí. Muito bem, então os votos são para as categorias válido, nulos e em branco. Show! O candidato eleito recebeu 64% dos votos válidos. Eu não disse 64% do total de votos. 64% do... Ué, não consigo visualizar a questão. Vocês estão conseguindo ver aí, pessoal? Me dá um retorno aí. A Adriana falou que não consegue visualizar a questão. Não está projetada? Para mim está projetada aqui bonitinho. A gente testou a beça isso. Me dá um retorno aí, galera. Estão conseguindo ver a questão ou não? Imagem nublada? Pois é, mas para mim está tranquilo. Está tudo tranquilo aqui, a gente testou. Para todo mundo tá assim? Imagem nublada? Uai. Keila falou, consigo ver normal. Para mim tá ok. Pessoal, quem tá com imagem nublada, alguns estão dizendo que tá tranquilo, outros estão dizendo que tá embaçada. Tem que confirmar aí a questão de internet, eventualmente alguma coisa assim. Não sei se com a projeção a exigência é maior. Porque tem muita gente dizendo que tá ok, né? Normal aqui, está normal a imagem. Para mim está ok, então vamos tocar o barco, tá? Então vamos embora. Na eleição do Grêmio Estudantil, então tem 3 categorias: válidos, nulos e em branco. O candidato eleito recebeu 64% dos votos válidos. Ó, eu já grifo, se eu estou fazendo a minha prova, é assim que eu faço. É rabiscando mesmo, hein? Vai pegando esses bizus. Então, dos votos válidos, não é do total de votos. Beleza. Do total de votos, sabe-se que 8,3% foram nulos. Já puxei uma setinha aqui em nulo e botei 8,3%. Vai aprendendo a fazer prova. É assim, hein? Não é só ler, não. É sair rabiscando mesmo. 6,7% em branco. Então, esse em branco aqui eu já puxei a setinha. 6,7%. Estão acompanhando? Se eu somar esse 8,3 com esse 6,7, eu tenho 15% do total de votos, 15% estão concentrados em nulos ou em brancos. Aí eu pergunto a vocês, se 15% está ali, quanto que está aqui nos votos válidos? Vocês sabem. Se o total é 100%, pô, e eu já usei 15%, tem o que aqui? Eu tenho 85%. Ora, tem 85% de votos válidos. E vamos ver o que ele quer. Qual é o percentual do total de votos que recebeu o candidato eleito? Veja, lembra que ele tinha dito aqui, ó, que 64% dos votos válidos foi o que o candidato eleito recebeu? Ou seja, o que eu preciso? Eu preciso pegar esses 64% daqui, só que é 64% de quê, pessoal? Eu preciso de 64% dos votos válidos. Só que votos válidos, eu descobri qual é o percentual dos votos válidos? Veja, 85%, eu descobri. Ou seja, o que eu preciso, na verdade, é 64% de 85%. Aí já vai o bizu. Para quem já foi meu aluno sabe que é bizu o tempo todo. Então já vai o primeiro bizu. Escreva aí, ó. Bizu do dá, de e do. Dá, de e do em matemática, especialmente quando a gente está tratando de porcentagem, de regra de 3, de proporcionalidade. O que significa dá, de e do, pessoal? Dá, de e do é para multiplicar. Significa multiplicar. Olha como é que vai ficar fácil agora.
Se significa multiplicar, se eu quero calcular 64% de 85%, é só multiplicar, pô. 64%, ou seja, 64 sobre 100, vezes, porque no lugar de D eu vou botar para multiplicar, vezes 85%, que é 85 sobre 100. É só fazer essa continha agora. Simples, simples. Vamos fazer essa continha? Me ajudem aí. Vamos fazer essa continha. Quanto é que dá isso daqui? Esse 64 por 100, se eu dividir por 2, vai ficar 32 em cima e 50 embaixo. Concorda? Agora eu vou pegar esse 85 daqui e vou dividir por 5. Quanto é que é 85 dividido por 5? Dá 17. E esse 50 dividido por 5 vai ficar 10, não é isso? Ou seja, eu tenho 32 vezes 17 sobre 10 vezes 100 é 1.000, né? Ora, acabou a brincadeira. Quanto é que é 32 vezes 17? Não tem jeito, gente. Tem que armar a continha e fazer ali rapidinho. Se não consegue fazer de cabeça, tem que armar. 7 vezes 2, 14, foi 1. 7 vezes 3, 21, com mais 1 deu 22. E agora, 1 vez o 32, só botar aqui, ó. 5, 4, 4. 544 sobre 1.000. 544 sobre 1.000. Qual é a opção que tem isso daí, pessoal? 0,544. Ou ainda, 54,4%. Onde é que tem isso aí? Letra D de jeans. Tô brincando, né? Letra D de dado. Maravilha? 54,4%. Beleza, pessoal? Deu para entender? Vamos embora? Então, isso aqui é só para aquecer os motores, questãozinha de porcentagem. Ficou um bizu importante, que é o bizu do dá, de e do, em porcentagem, quando ele diz assim, ó, 20% de 30%. É para pegar o 20% e multiplicar por 30%. Quando ele diz 64% de 85%, é para pegar o 64% e multiplicar pelo 85%. Aí virou questão de fazer conta, pô. Ah, professor, mas eu não gosto de fazer conta, não sei o que mais, mas a gente vai ter que aprender a gostar, vai ter que fazer. Não tem jeito, faz parte da prova, tá? Ah, vai no bizuzinho, dividiu por 2 em cima, divide por 2 embaixo. Quando tem uma fração, pode fazer isso. Dividiu por 5 em cima, divide por 5 embaixo. Você pode dividir pelo mesmo número em cima e embaixo, que não vai alterar. E aí você vai simplificando as suas contas, tá? Então, vamos embora, pessoal. Questão 1, matamos. Vamos para a questão 2. Considere que, em média, 2 funcionários de um banco atendem 80 clientes em um período de 5 horas. Tá sentindo cheiro? Tá sentindo cheiro? Isso é cheiro de regra de 3, cara. Quando começa essa história de tantos funcionários atendem tantos clientes em tantas horas, ou então assim, ó, tantas máquinas conseguem produzir tantas não sei o quê em tantas horas. Isso é regra de 3, pessoal. Regra de 3. Como é que se resolve questão de regra de 3 com relevância 9? Vai cair na sua prova uma questão disso. Resolve assim, ó. Eu sei que ele está falando de funcionários. Vou escrever aqui, ó, funcionário. Eu sei que ele está falando de clientes e está falando também de horas, tá? E aí eu vou preencher essa tabelinha. Primeiro, ele disse que 2 funcionários atendem 80 clientes em 5 horas. Pronto, preenchi ali, ó. 2 funcionários, 80 clientes, 5 horas. Até aí, tranquilo, né, pessoal? Vai me dando um retorno aí pelo chat quando eu pergunto. Pô, manda mensagem, vamos interagir, tá? E vamos embora, vamos continuar. O banco deseja montar uma equipe de funcionários para atender 500 clientes, ou seja, ele quer agora, ó, uma equipe de funcionários. Quantos funcionários? Não sei, é o que ele vai perguntar, né? Então vou chamar de X. Uma equipe de funcionários para atender 500 clientes. E ele diz ainda que vai levar no máximo 8 horas, tá? 8 horas. Então preenchi a minha tabelinha. Diante da média de atendimentos considerada e da intenção do banco, qual é o número mínimo de funcionários a serem utilizados na equipe? Pessoal, muita atenção agora, porque isso aqui vai cair na tua prova, vai cair lá no CNU Bloco 8. Preste atenção. Regra de 3 composta. É aquela regra de 3 que tem mais do que 2 variáveis, tá vendo? Tem ali, ó, funcionários, clientes, horas. Como é que você faz isso? Bom, essa variável funcionário aqui, ó, que é onde tem o X, você vai colocar como sendo o seu referencial. O bizu eu vou colocar setinha para cima como referencial, tá? Pode sempre fazer assim, igualzinho que eu faço, que você não vai errar.
Então, onde está o X, vou utilizar como meu referencial setinha para cima. Beleza. E agora você vai ter que sempre comparar a variável, por exemplo, clientes, com o teu referencial que é funcionário. Depois eu vou comparar a variável horas com o teu referencial que é funcionário. Então, primeiro vamos analisar clientes. Eu quero saber se clientes em relação a funcionários é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Como é que eu faço isso? Tem bizu, Salim? Tem bizu, professor? Tem. Qual é o bizu? Esquece o número que está ali embaixo, aquele 2, aquele 80, aquele 500, aquele 5, esquece isso. Olha só para a variável, tá? Então vamos lá. Funcionários, imagine que você está no banco. Cara, se tem mais funcionários, eu consigo atender mais ou menos clientes? Se tem mais funcionários, eu consigo atender mais clientes. Percebeu que é mais e mais? Então, eles são diretamente proporcionais. Se eu subo o funcionário, automaticamente eu consigo atender mais clientes. Então, são diretamente proporcionais. Eu vou colocar a setinha na mesma direção, no mesmo sentido, tá? Agora, já vi clientes, eu vou olhar para horas. De novo, ignoro os números, não quero saber os números. Quero pensar só nas variáveis. Veja, horas em relação a funcionários. Pessoal, você está dentro do banco. Se tem mais funcionários, eu consigo atender em mais ou em menos horas? Cara, se tem mais funcionários, você consegue atender aquela galera ali em menos horas, concorda? Então é inversamente proporcional. Mais funcionários, menos horas eu vou precisar para atender aquela galera que está ali esperando. Então é inversamente proporcional, setinha para baixo. Se funcionário eu defini que era para o alto, então horas eu vou botar para baixo para poder indicar que é inversamente proporcional. Feito isso, pessoal, como é que eu organizo agora essa bagunça? Porra, mole, mole. Você vai pegar o que tem x e vai botar lá, ó, 2 sobre x igual. O que tem x você isola. E as outras frações você vai multiplicar, mas de que forma? Clientes, você viu que a setinha está na mesma direção, no mesmo sentido? Se está no mesmo sentido, eu não vou inverter. Eu vou manter 80 sobre 500 mesmo. Certinho, 80 sobre 500. Vezes e horas. Horas a setinha não está para baixo? Não está ao contrário de funcionários? Então eu tenho que inverter. Em vez de ser 5 sobre 8, eu vou botar 8 sobre 5. Precisa inverter. Deu para entender isso aí, galera? Sim ou não? Então vamos embora. Agora é só fazer conta. Pô. De novo, é só fazer conta. E aí vamos nessa. Eu vou cancelar, por exemplo, esse 5 com esse 80. Quanto é que dá 80 divididos por 5? Não dá 16? Dá 16. E aqui ficou 1. Beleza? O que mais que eu posso fazer aqui nessa brincadeira? Me dá uma ajudinha aí. Esse 500 aqui, ó, dá para dividir por 4 e esse 8 por 4? Dá. 8 dividido por 4 dá 2. E esse 500 aqui divididos por 4 dá quanto? 125. Tá certo isso? Só cancelei para poder facilitar a nossa conta. Agora é só cruzar, né, gente? Regrinha de 3, tem ali a igualdade, cruzou e tá tudo certo. Eu vou ficar com... Esse 16 vezes 2, você sabe que é 32, né? 16 vezes 2 é 32. Quando eu cruzo, vou multiplicar por x, vou ficar com 32x. E aqui eu tenho 125, vou cruzar com esse 2, 125 vezes 2, 250. Para finalizar, então, quanto é que é? X é 250 divididos por 32. Quanto é que dá essa brincadeira aqui? Tem que fazer conta, não tenho o que fazer. Vou pegar o 250 e dividir por 32. Só que não precisa fazer certinho, não, galera. Não precisa calcular a vírgula certinha. Porque, veja, se der, por exemplo, 7, alguma coisa, já fiz aqui mentalmente, se der 7, alguma coisa, não dá para ter 7, alguma coisa funcionários. Então, você precisaria de 8 funcionários, né? Se precisa de mais de 7, então vou precisar de 8 funcionários, que é justamente o que acontece aqui, né? Eu vou botar aqui 7, 14, para chegar ali em 20 deu 6, 21, 23, aqui resto 26. Daria vírgula, 260 de novo, 7,7, vai, alguma coisa assim. Porra, 7,7 não dá. Então são 8 funcionários que a gente precisa, tá? 8 funcionários. Letra C de casa é o nosso gabarito. Beleza? Tranquilo, pessoal? Conseguindo acompanhar legal aí? Então vamos embora? Vamos para a questãozinha de número 3.
Vamos nessa. Questão de número 3. Uma empresa estava patrocinando um evento musical e resolveu presentear alguns dos seus melhores clientes com ingressos para o evento. Olha que questãozinha bacana, agora já é de relevância 8, a gente já saiu daquele assunto inicial lá que era porcentagem, regra de 3 e tal, estamos entrando em um outro assunto que também tem relevância alta, relevância 8, que é o assunto de conjuntos numéricos, pessoal. Isso aqui é muito importante, vai cair na tua prova também, Seis Gran Rio gosta, tem relevância alta e você precisa aprender. Quando a gente fala em conjuntos numéricos, conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais. A gente vai fazer uma breve revisãozinha bisurada aqui quando eu for resolver as questões disso, mas veja, pode cair uma questão como essa, que para muitos dos nossos alunos, isso aí não envolve assunto nenhum, pô, isso aí é um pouco de raciocínio, não tem que saber nada demais em relação à matemática. E é isso, cara. Quando a gente trabalha com números naturais, são os números inteiros positivos, aqueles que a gente consegue contar. Então, uma questão como essa pode vir na sua prova, Seis Gran Rio gosta, e é mais um raciocíniozinho para que a gente consiga safar. Quer ver? Então, veja, a empresa está patrocinando um evento musical e resolveu presentear alguns dos seus melhores clientes com ingressos para esse evento. Tá bom. Para cada um dos 30 clientes solteiros, foi enviado um envelope com apenas um ingresso. Então, olha, tem um envelopinho com um único ingresso para os 30 clientes que são solteiros. Vou fazer um desenho porque vai ajudar. Pô, tem bastante gente dizendo que está embaçado. Se o nosso suporte aí, Michel, tiver nessa live e puder ajudar, tem aluno dizendo que está tudo ok, tem aluno dizendo que está embaçado. E isso está me incomodando um pouquinho, né? Porque como é que a gente faz para ajudar esses alunos que estão com imagem embaçada? Vamos tentar ajudar eles, né? Não sei o que pode estar acontecendo, sinceramente. Não faço ideia. Mas já alguns estão vendo bem, né? E outros não. Mas vamos nessa. Eu vou tentar botar um pouquinho maior, alguma coisa nesse sentido aí para ajudar, tá? Bom, vocês que estão vendo com a imagem embaçada, vocês estão pelo computador ou vocês estão pelo celular? Se for pelo celular, se for uma telinha menor, aí é natural que isso aconteça por ser uma apresentação, tá? Mas se for para um computador com a tela maior, a ideia é que tivesse ok. Olha lá, a galera falando, tá ok aqui. Como é que pode? Bom, não sei, realmente não sei. Vamos tocar o barco para a gente não prejudicar. Então, para cada um dos 30 clientes solteiros, foi enviado um envelope com um único ingresso. Por isso que eu fiz esse desenho para poder ajudar vocês. Tem ali um envelope com um ingresso e são 30 clientes solteiros. Tá bom. O que mais? Para cada um dos 40 clientes casados, foi enviado um envelope com 2 ingressos. Veja, é o mesmo envelope, a única diferença é que tem 2 ingressos aqui dentro, tá? Para os 40 casados. Antes de serem enviados por correio, o conjunto de envelopes com 2 ingressos foi pesado, dando uma massa total de 5.720 gramas. Tá? Ao passo que a pesagem do conjunto de envelopes com apenas um ingresso indicou uma massa de 3.090 gramas. Beleza? Então, desenho aqui para não ter erro, para poder ajudar. Muito bem. Sabendo-se que os cônjuges dos clientes não eram clientes da empresa e que os envelopes, assim como os ingressos, eram idênticos, lembra que eu falei? Os envelopes são iguais, os ingressos são iguais. A única diferença que tem de um para o outro é que para os solteiros vai ter só um ingresso dentro e para os casados tem 2 ingressos dentro, tá? Qual é a massa em gramas de cada ingresso? É isso que ele quer saber. Beleza? Pessoal, raciocina comigo. Se eu sei que 30 ingressos dos solteiros está dando 3.090 gramas, 30 ingressos está dando 3.090 gramas, eu consigo calcular quanto é que está dando cada envelopinho desse? Claro, pô, é só dividir por 30. Pega esse peso total e divide por 30, que você vai saber qual é o peso de cada envelopinho com ingresso dentro. Beleza, então vamos fazer isso. Vou pegar 3.090 e vou dividir por 30. Se eu fizer essa conta, cancela 0 com 0, 309 dividido por 3 dá 103. 103 gramas é o peso de um envelope com um ingresso dentro. Entenderam isso? Agora vamos pensar nos casados, tá? Tem 5.720 gramas. Se eu dividir por 40 envelopinhos lá, eu vou saber qual é o peso de cada envelope que tem 2 ingressos dentro?
Claro, pô. Só dividir 5.720 dividido por 40. Quanto é que dá essa brincadeira aí? Me ajuda aí. Cancelei 0 com 0. 572 dividido por 4. De cabeça. De cabeça. Não sei fazer de cabeça. O que eu faço? Arma conta. Não tem problema nenhum. Não é vergonha nenhuma. Vergonha vai ser se a gente errar e por causa dessa questão você ficar reprovado. Por causa de uma questão. Então é para armar a conta se você não consegue fazer de cabeça. Se você consegue ou tem facilidade, pega o bizu. Olha o bizu. Como é que eu vou dividir 572 por 4? Maceteado, bisurado. 5, que é o primeiro aqui, ó, dividido por 4, é 1. Resto 1. Esse resto 1 vai juntar com 7, vai virar 17. 17 divididos por 4 dá 4. Vai dar resto 1 de novo. E 12 dividido por 4 dá 3. 143 gramas. Professor, não entendi nada. Como é que faz essa conta de cabeça? Não consegue fazer de cabeça, não é vergonha, não tem problema. Arma a conta e faz. Não pode errar, tá? Beleza. Se eu sei que cada envelope com ingresso do solteiro é 103. Atenção aqui em mim, pessoal. Vocês que estão nessa aí de resolução e de que está embaçado, coisa e tal. Foca aqui em mim. Esquece o embaçado e olha para mim. Se o envelope do solteiro com o ingresso tem 103 gramas e o envelope do casado, que tem 2 ingressos, tem 143 gramas, porra, raciocina comigo, cara. Qual é a única diferença que existe entre esse envelope daqui e esse envelope daqui? Vai, pensa junto comigo e me responda. Qual é a única diferença que tem entre um envelope e outro? O envelope é o mesmo. Qual é a única diferença que tem entre um e outro, gente? É que em um tem um ingresso, no de solteiro tem um ingresso, e no de casado tem 2 ingressos. Ou seja, qual é essa diferença que existe aqui, ó, entre os 143 gramas e os 103 gramas? Essa diferença daqui, que a gente sabe que é de 40 gramas, essas 40 gramas daqui são relativas a quê? A um ingresso, pô. Aqui tem um ingresso, tem uma bolinha só, e aqui tem 2 bolinhas. Ou seja, é porque cada bolinha dessa tem 40 gramas. Deu para entender? Ou seja, o que ele perguntou lá? Veja lá. Qual é o peso em gramas de cada ingresso? 40 gramas. 40 gramas. A diferença que existia entre um e outro, entre o 143 e o 103, era justamente um único ingresso, porque tinha um ingresso a mais no envelope dos casados. Beleza? Então, matamos essa questão, 40 gramas, e vamos embora, beleza? A aula vai ficar gravada. Para quem perguntou aí, acredito que sim. Podem me dar uma ajuda aí, galera da LS, Michel, mas acredito que fique gravado assim, tá? Vamos embora. Questão 4. Opa, questãozinha de dízima periódica. Isso aqui é importante. Vocês Gran Rio gosta, vi algumas questões sobre isso e está dentro do conceito de números racionais, né? Conjuntos numéricos. Então pode cair uma questãozinha de dízima e tem bizu. Tem uma formulinha bobinha que você memoriza e não erra a questão de dízima, tá? Então vamos lá. M é igual a 6,6666666, por aí vai, que é uma dízima periódica de período 6. O que significa período 6? Período é a parte que está se repetindo, tá? Essa é a parte periódica. O que está se repetindo ali? Não é o 6? 6, 6, 6. Então esse é o período, tá? Se fosse assim, ó, por exemplo, se fosse 0,12, 12, 12, qual seria o período? O período seria 12. O que está se repetindo é 12, tá? Mas não é isso que diz essa questão. Então vamos embora. M é 6,66666 e N é 2,33333. É uma dízima periódica de período 3. Beleza. Dividindo M por N, encontra-se o mesmo resultado que dividindo quanto por quanto. Pessoal, o que ele quer, cara? Ele quer que você calcule M, que você calcule N e depois divida um pelo outro, né? Dividindo-se M por N. Então vamos ver quem é M, qual é a fração que representa essa dízima periódica e qual é a fração que representa a dízima periódica lá de N e depois eu vou dividir uma pela outra. Simples assim. Pessoal, muita atenção. Quem é M? M não é 6,6666. Olha o bizu, cara. Como é que eu gosto de fazer isso? Eu sempre isolo assim, ó. Se é 6,666, eu posso escrever como 6 mais 0,666 reticências.
eu sempre deixo como 0, alguma coisa. Ah, mas eu podia jogar na fórmula que não teria... Tá bom, essa tua fórmula você guarda. Eu faço assim, estou dando o bizu. O bizu é esse aqui, tá? Aí, como é que eu faço? 6 mais esse 0,66666, como é que eu faço para transformar em fração? Você sabe. Como é que a gente pega a fração geratriz de uma dízima? Como é que transforma a tal dízima numa fração? Você vai pegar a parte que está se repetindo, que é esse 6 aqui, sobre uma quantidade de noves. Pode ser 9, pode ser 99, pode ser 999, por aí vai. Quantos noves ficam embaixo da fração? Depende de quantos algarismos tem no seu período. Poxa, tem um algarismo só, é só o 6. O que está se repetindo é o 6. Por isso que eu vou botar apenas um novezinho aqui. Ah, professor, e se fosse 0,12, 12, 12 que eu tinha botado antes? Como é que ficaria isso? Ué, a parte que se repete é 12, divididos por quanto? Em vez de botar só 9, eu vou botar 99. Porque tem dois algarismos. Veja, tem o algarismo 1 e o algarismo 2. Por isso que fica 12 sobre 99. Deu para entender isso? Ah, e se fosse 0,456, 456 e por aí vai? Diga para mim, você que já está craque em achar fração geratriz de uma dízima. Eu vou pegar esse 456 daqui de cima e embaixo eu vou botar o quê? 999. Simples assim. Ah, professor, e se tiver uma parte não periódica? Calma, isso a gente mostra também, daqui a pouco. Vamos focar primeiro nessa questão aqui, que tem só a parte periódica. Maravilha. Agora, n é igual a 2,333 e por aí vai. Utilizando o mesmo bizuzinho, eu vou botar 2 mais 0,333 e por aí vai, que é a mesma coisa que 2 mais, me dá o bizu aí, 0,33333. Como é que eu transformo isso em fração, pessoal? Ué, a parte que se repete é 3 e embaixo eu vou botar apenas um novezinho, porque o que está se repetindo é apenas o 3, tem só um algarismo. Deu para entender? Acabou, pô. Faz a continha aqui em cima, faz a continha aqui embaixo e depois é só dividir um pelo outro. Por que dividir um pelo outro? Porque a questão pediu dividindo m por n. Só isso. Então vamos lá, me ajudem aí. Vou fazer o m primeiro. 6 mais... Aqui dá para cancelar por 3 em cima e embaixo? Se eu cancelar por 3, vou ficar com 2 em cima e 3 embaixo, não é? É só dividir por 3 em cima e dividir por 3 embaixo. Então, vou ficar com 2 sobre 3. Beleza. Isso aqui vai ser igual a quanto? Operaçãozinha com fração, né? Esse 3 vai subir aqui multiplicando. 6 vezes 3 dá 18, mais 2, tudo isso sobre 3. Ou seja, 20 sobre 3. Maravilha. Essa é a fração geratriz de m. E qual é a fração geratriz de n de nariz? Me ajudem aí. Também vou cancelar por 3 em cima e embaixo. 3 divididos por 3 dá 1 e 9 divididos por 3 dá 3. Faz a operaçãozinha com fração, né? Tem que multiplicar esse 3 por 2, vai dar 6. Mais esse 1zinho que está aqui, né? 6 mais 1, tudo isso sobre 3. Que é igual a 7 sobre 3. Ora, se a questão mandou dividir m por n, me ajudem aí, porra. Quanto é que é m? Você acabou de achar o valor de m. M é 20 sobre 3, não é isso? Dividido por quanto? Quanto é que é n de nariz? Você acabou de achar também, que é 7 sobre 3. Pega o bizu que a gente está revisando várias coisas nessa questão, hein? Revisamos dízima periódica e estamos revisando um pouquinho de operações com frações. Como é que eu faço para dividir duas frações, pessoal? Diga aí, como é que divide duas frações? Eu vou repetir a fração de cima, não é isso? Ó? Repito a fração de cima, 20 sobre 3, e multiplico pelo inverso da de baixo. Vai ficar 3 sobre 7. Cancela por 3 em cima e embaixo, eu vou ficar com 20 sobre 7. Ou seja, dividir m por n é a mesma coisa que dividir 20 por 7. Qual é o item que diz isso daí? Dividir 20 por 7. Letra A de amor. Questãozinha de A de amor. Beleza? Show de bola? Então, matamos mais uma questão. Como o nosso tempo está curto, só tem mais 20 minutinhos, é 1 horinha de aula para cada um. Vamos seguir em frente, que tem muita coisa que eu quero passar ainda aqui. Infelizmente, se der o nosso tempo, a gente vai ter que passar a bola para o próximo professor. Então, deixa eu acelerar um pouquinho para a gente pegar mais assuntos, tá, pessoal? Vamos lá.
falar um pouquinho sobre o número irracional. Qual é a marca registrada dos números irracionais? É o pi, né? Famosíssimo pi, 3,1492653589. Quando era criança, uma das nossas brincadeiras lá no grupo dos nerds de matemática era decorar casas decimais do pi, né? E a galera conseguia decorar bastante, viu? Na minha época, lá que a gente brincava disso, tinha recordista mundial, acho que era cerca de 4 ou 5 mil casas decimais. Hoje em dia tem muito mais, né? Tem chinesinho lá que sabe, sei lá, 100 mil casas decimais. Como que sabe isso? Sei lá, não faço ideia, mas sabe. E a gente brincava, coisa e tal, a gente chegava ali, qualquer coisa próximo de, 100 dígitos, alguma coisa nesse sentido. Já era difícil, né? Mas na nossa brincadeira a gente conseguia chegar próximo disso. Então vamos lá. O número irracional, 3,1415926535, o famosíssimo pi, está escrito a seguir com 15 casas decimais. Olha o que a Sesgran Rio quer, pessoal. Ela quer que você faça um truncamento, trunque na quinta casa decimal, e quer que você faça um arredondamento também na quinta casa decimal. Se cair questão disso na prova, eu não aceito que você erre. Por quê? Porque você vai aprender agora como é que faz, e uma vez aprendendo, acabou. Você acerta qualquer questão desse tipo. O que significa truncar na quinta casa decimal? Truncar é cortar. Você vai cortar e ponto final. Então, assim, ó, 3,141592, eu preciso truncar na quinta casa decimal. Vamos contar. Primeira casa decimal é o 1, segunda casa decimal é o 4, depois vem o 1 de novo, quarta casa decimal é o 5, quinta casa decimal é o 9. Truncar é cortar. Eu vou cortar aqui. Ou seja, o truncamento vai dar o quê? O truncamento 3,1415,9. Isso aqui é o truncamento. Beleza. E o arredondamento? Como é que eu faço o arredondamento? Só de truncar você já eliminou várias opções aí, né? Só de truncar você já viu que não pode ser nem A nem B. Você está entre C, D e E. Arredondar, pessoal, você precisa olhar para a próxima casa decimal. Qual é a próxima casa decimal? Depois desse 9, o que vem? Não vem o 2? Aqui que mora o perigo, pessoal. Se vier o número 5 ou mais, incluindo 5, se tiver 5 ou um número maior do que 5, você vai arredondar para cima, beleza? Então, se tiver 5 ou mais, viraria 3,14. Aí não seria 15,10, né? Esse 5 vai virar 6 e depois o 0. Então você arredonda para cima, aumenta umzinho na quinta casa decimal, tá? Beleza. Só que não foi o caso. Aqui o caso foi o número 2. Ou seja, é quando for 4 ou menor do que 4, você mantém, quando você for arredondar, você mantém o truncamento. Ou seja, vai ficar também 3,1415,9. Você não vai arredondar para cima, você arredonda para baixo, você mantém o truncamento. Então, nesse caso daqui, ó, o arredondamento vai dar igual. Qual é o item que diz isso, pessoal? Letra C, né? Show de bola? C de casa é o nosso gabarito dessa questão. Vamos perder tempo não, questãozinha fácil, se cair igual você vai acertar, tenho certeza disso. Beleza? Vai me dando um retorno aí, pessoal. Deu para entender? Hein? Tranquilo? Lembrando que se tiver dúvida, aproveita aí, manda a mensagem que a gente tira, tá? E vamos embora, ainda dentro de conjuntos numéricos, um assunto extremamente importante, relevância 8. Vamos trabalhar um pouquinho agora números reais. Números reais são esses números que preenchem uma reta, né? Só uma revisão rápida, pessoal. Eu sei que a gente está com pouco tempo, mas vamos lá. Números naturais, você sabe, são os números que servem para contar elementos, né? São os inteiros positivos, né? Ou melhor, inteiros não negativos, para ser mais preciso. Que seriam quem? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São os números naturais, tá? E aí, com a evolução histórica, quando se pegou só os números que servem para contar elementos, começaram a perceber que precisavam também de números negativos, pô. Eventualmente pode ter um buraco que você queira medir
e aí está abaixo de um determinado nível, você precisa de um negativo, ou você fica devendo alguém, coisa e tal. Então a ideia de negativo surgiu. Por isso que se ampliou os números naturais e construiu os números inteiros, que inclui todos os naturais, 0, 1, 2, 3 e por aí vai, com os seus respectivos negativos. O -1, -2, -3, -4 e por aí vai. Então você tem os números inteiros, tá? Com isso, você expande mais um pouquinho. Você começou a precisar de números decimais também, né? De quebradinhos, de vírgula e por aí vai, que são os chamados números racionais. São aqueles números que você consegue escrever em forma de fração, de forma que tanto o numerador quanto o denominador, em cima e embaixo, né, sejam números inteiros. Então, todo número que você consegue escrever em forma de fração, de forma que o numerador e o denominador sejam inteiros, eles são chamados de racionais. E as dízimas periódicas são um exemplo disso. A gente acabou de fazer uma questão em que a gente consegue transformar uma dízima periódica numa fração. Por isso que a dízima periódica ela é racional. E o que seria o irracional? Irracional é o contrário. É aquilo que você não consegue escrever em forma de fração com o numerador e o denominador números inteiros. Por exemplo, π. 3,14, 15, 9, 2. Você não consegue transformar isso numa fração, por isso que é irracional. Você tem infinitas casas decimais, mas não tem nada se repetindo. Não é igual dízima, né? 0,3333 ou 0,12, 12, 12, 12. Não tem período, não tem repetição. Então são números irracionais. Você não consegue escrever em forma de fração. E quando você junta os racionais com os irracionais, juntou esses dois conjuntos, você tem um conjunto dos números reais, que engloba tudo, todos os racionais com os irracionais. E aí você chega nos números reais. E números complexos, enfim, outros conjuntos não caem na nossa prova, tá? Então vamos parar por aí em números reais. E esses números reais são aqueles números que você consegue escrever, né? Você consegue marcar numa reta, né? Que é justamente o caso dessa questão. Veja, aqui a gente vai revisar números reais e ainda vai revisar um pouquinho de potenciação e radiciação, pessoal. Vamos lá. Na reta numérica real a seguir, x é o ponto médio. O que é ponto médio? É onde fica no meio. O x está exatamente no meio de A e B, tá? O ponto x corresponde a qual número real? Veja, pessoal, para calcular ponto médio, ou seja, um número que está exatamente no meio entre dois números, é só você somar essas extremidades e dividir por 2. Para calcular o ponto médio, você faz a média das extremidades. Ou seja, eu vou pegar a raiz de 24, vou somar com a raiz de 96 e dividir por 2. Esse é o x, essa é a nossa resposta. Mas tem esse item aí, por acaso? Tem aí raiz de 24 mais raiz de 96 dividido por 2? Não tem. Se não tem, eu vou ter que dar uma brincada com essas raízes, vou ter que manipular um pouquinho elas, de forma a calcular isso e transformar em uma única raiz, porque eu já percebi que tanto a letra A, B, C, D ou E, todas elas estão denotadas com uma única raiz. Então eu tenho que melhorar um pouquinho essas raízes, tá? Vamos lá. Como é que eu faço para melhorar essa raiz de 24, pessoal? Tenha muita atenção agora. Opa, a LS me ajudou aí, hein? Acho que é Michel aí nos bastidores trabalhando. Vê se melhorou um pouquinho essa imagem. Ele mudou aqui, botou o quadro todo, coisa e tal, me colocou embaixo. Vê se ficou um pouquinho melhor para quem estava vendo meio embaçado, tá? Me dá um retorno aí depois. Mas vamos lá, vamos embora. Como é que a gente melhora a raiz de 24? Pega esse 24 e vamos fatorar. Tem que decompor em números primos. Você lembra como é que faz essa decomposição? O primeiro número primo que você vai testar é o 2. 24 pode dividir por 2? Pode. 24 divididos por 2 dá quanto? Dá 12. Aí pode por 2 de novo? Quanto é que dá 12 dividido por 2? Dá 6. Quanto é que dá 6 dividido por 2 de novo? Dá 3. Agora o 3, eu posso dividir por 2? Não posso. Eu tenho que pegar o próximo número primo. Qual é o próximo número primo? Não é o 3? Então, 3 divididos por 3 dá 1. E eu finalizei a minha decomposição em números primos, tá? Ou seja, esse 24 daqui, ele pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Ou seja, 2 ao cubo vezes 3. Maravilha? Vou fazer a mesma coisa com 96 agora. Me ajudem aí, pessoal. Bora interagir. 96 pode ser dividido por 2? Pode, não pode? 96 dividido por 2 dá 48.
Pode por 2 de novo? Pode, vai dar 24. Por 2 mais uma vez, 24 por 2, dá 12. Por 2 mais uma vez, dá 6. Por 2 de novo, dá 3. E o 3, pode dividir por 2? Não. Tem até uma figurinha no WhatsApp muito boa, que o Michel, que está ajudando a gente na imagem aí, da nossa parte técnica, ele me mandou esse dia muito boa. O cara faz assim, ó. Não, porra. 3 pode dividir por 2, por acaso? Não pode. 3 não pode dividir por 2. Então, o próximo número primo é o 3. 3 dividido por 3 dá 1. E, ou seja, eu posso escrever esse 96 de que forma? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Ou seja, 2A. Quantos 2 tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 2A quinta vezes 3. Vamos melhorar esse x, pessoal. Raiz de 24. No lugar de 24, eu posso botar 2 ao cubo vezes 3. 2 ao cubo vezes 3. Maravilha. Raiz de 96. No lugar de 96, eu posso botar o quê, pessoal? No lugar de 96, me ajudem aí. 2 à quinta vezes 3, não é isso? Maravilha? Show de bola. Sobre 2. Tá bom. Dá para tirar alguma coisa dessa raiz quadrada? Ainda não, porque está elevada a 3. Esse 2 aqui está elevado a 3. Esse 2 aqui está elevado a 5. Eu queria que tivesse elevado a um número par. Para eu conseguir tirar da minha raiz quadrada, tinha que estar elevado a um número par. Ué, tranquilo, vamos resolver isso, não tem problema. Se está 2 ao cubo, eu vou escrever como 2 ao quadrado vezes 2. 2 ao quadrado vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao cubo, não é isso? Vezes 3, somente repetindo esse 3 que estava aqui. Maravilha, agora eu vou conseguir tirar da minha raiz já já. E esse 2 à quinta? Vou fazer parecido, vou botar como 2 ao quarta vezes 2, vezes 3. Tudo isso sobre 2. Como é que eu faço para tirar da raiz esse 2 ao quadrado daqui, pessoal? Quando eu tiro da raiz, ele vai ficar lá fora somente como 2, né? 2, e dentro da raiz vai continuar o 2 vezes 3, não é isso? Por quê, Salim? Por quê, professor? Porque a raiz quadrada é como se o índicezinho daqui fosse 2. Raiz quadrada significa isso. E aí, eu vou pegar esse expoente da minha potência, que é 2, e vou dividir por esse 2 aqui do índice. 2 divididos por 2 dá 1. Por isso que saiu 2 elevado a 1. Para ficar mais claro, vamos fazer esse mesmo processo agora nessa outra raiz aqui que tem 2 à quarta, pessoal. Se é raiz quadrada, é como se o índice fosse 2. Quanto é que dá esse 4 dividido por 2? 4 divididos por 2 não daria 2? Então, esse 2 que eu vou tirar, ele vai estar elevado a 2. Não vai estar elevado a 1, igual foi na outra raiz. Agora vai estar elevado a 2, beleza? Porque 4 divididos por 2 dá 2. Bem calmo, bem tranquilo, para todo mundo entender tudo. E aí, ó, dentro da raiz, eu continuo com 2 vezes 3. Maravilha? Tudo isto sobre 2. Estou só repetindo. Foi ou não foi? Olha o milagre agora acontecendo. Olha o milagre. X vai ser igual a 2. Pô, raiz de 2 vezes 3, gente. 2 vezes 3 é 6, né? Então, raiz de 6. Mais 2 ao quadrado é 4. De novo, raiz de 6. Tudo isso sobre 2. Pessoal, 2 raiz de 6 mais 4 raiz de 6. Ih, a nossa imagem ali não tá... Tapou sobre 2, né? Tá bom, deixa eu botar aqui em cima para que vocês consigam enxergar, pessoal. O x, na verdade, é 2 raiz de 6 mais 4 raiz de 6. Tudo isso sobre 2, tá? Estamos nesse ponto daqui, beleza? Aí vai, me ajudem. Eu tenho 2 raiz de 6 com mais 4 raiz de 6. Finge que raiz de 6 é laranja, para ficar claro. Pô, você tem 2 laranjas, 2 raiz de 6, só que a raiz de 6 é laranja. Você tem 2 laranjas com mais 4 laranjas. Você vai ter 6 laranjas, não é isso? Ora, então eu tenho 6 laranjas. Raiz de 6 é laranja. Não quero falar raiz de 6, não, quero falar laranja. Então, 2 laranjas com mais 4 laranjas, eu tenho 6 laranjas. Sobre 2. Ora, isso aqui vai dar quanto? Divide esse 6 por 2. 3 laranjas. 3 raiz de 6. Porra, mas eu olho a letra A, a letra B, C, D e E, cacete, não tem essa resposta. E agora? 3 raiz de 6 não tem ali. Vão pegar esse 3 e colocar ela dentro da raiz agora. Me ajudem? Como é que esse 3 entra na raiz quadrada? Para entrar na raiz quadrada, ela vai ter que estar elevada ao quadrado, né? É a única forma de eu entrar com ela nessa raiz. Ora,
Entrando ali com ela ao quadrado, vou ficar com 3 ao quadrado vezes 6, que é a mesma coisa que raiz de 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 6. Quanto é que é 9 vezes 6? 54. Raiz de 54. Qual é a letra? Letra B de bola. Bonita. Questãozinha bonita, manipulação de raízes, de potenciação. Por que eu escolhi essa questão? Primeiro que a Sesgran Rio gosta, questão quentinha, recente, 2023, da AG Rio, tá? E segundo que, pode cair na sua prova. A gente fez uma revisão de números primos, decomposição em fatores primos, fizemos uma revisão de potenciação, de radiciação, de manipulação, de fração, uma revisão completinha aqui, bonita, de conjuntos numéricos, que é um assunto super relevante que vai cair na sua prova, pode cair na sua prova com uma probabilidade alta, né? Relevância 8, beleza? Então, matamos mais uma questão, estamos quase chegando ao final da nossa aula. Obviamente não vai dar para fazer todas as questões que a gente selecionou, né? Senão a gente vai acabar matando a aula dos demais professores, mas já fizemos uma bela de uma revisão e eu quero ter um retorno, gente. Interage comigo aí, pô. Manda mensagem, eu consigo ver daqui, tá? Eu consigo ver daqui, manda mensagem. E aí, 6 questõezinhas feitas, já revisamos vários pontos importantes para a tua prova, especialmente os mais relevantes. Tratamos ali de relevância 9, tratamos de relevância 8. Otávio perguntando que questão é essa. Sesgran Rio, né? Sesgran Rio. Evandro dizendo boa aula. Obrigado, Evandro. Show de bola. E é isso, cara. O objetivo aqui é ajudar vocês. Vamos ver uma próxima questãozinha para eu poder ajudá-los. Tá? Tá aí. Questãozinha de juros simples e de juros compostos. Essa daí vai trabalhar com juros compostos. Também é um assunto muito importante, um assunto pequeno e de relevância alta. A Sesgran Rio gosta muito, é uma baita aposta nossa. Ó, Carlos Eduardo falando aí, excelente professor, muito obrigado, Carlos Eduardo, isso aí motiva a gente, vamos seguindo em frente. Vamos para cima, professor, é isso aí, cara, é isso, vamos cair dentro, o objetivo aqui é ajudar vocês. Aula top, obrigado. Vamos que vamos, pessoal. Um cliente tem 2 opções para investir R$100 mil. Olha aí, hein? Prestem atenção nisso. Porra, é um assunto curtinho, tem bizu. O que eu vou mostrar nessa questão é tudo que você precisa saber de juros compostos para poder acertar a questão de prova. Então, rapidinho a gente vai fazer essa questão e você vai sair sabendo um assunto naquilo que é importante, que pode cair na sua prova, tá? Vai fazer uma revisão de um assunto de relevância 8, ou seja, que tem probabilidade altíssima de cair na sua prova. Então, vamos lá. Um cliente tem 2 opções para investir. Tem lá seus R$100 mil e vai investir num prazo de 2 anos, tá? 2 anos. A primeira opção oferece um retorno de 12% ao ano, regime de juros compostos. Isso aqui é importante, tem que identificar isso. É juros compostos que a questão quer, ou são juros compostos ou são juros simples? Aqui, nesse caso, juros compostos. Por que isso é importante, pessoal? Porque, veja, se eu aumento 12%, veja, para tudo aí, larga tudo, larga caneta, lápis, papel, larga celular, larga o que você estiver fazendo aí de 2 coisas ao mesmo tempo e preste atenção no que eu vou falar aqui agora, tá? Se a gente estiver falando de juros simples, pega esse bizu, hein? Vou até escrever aqui para você poder anotar, ó, depois. Bizu, isso aqui é o bizu. Se a gente estiver falando de juros simples, aumentar 12% no ano e depois aumentar 12% de novo, pessoal, isso aqui significa o quê ao final de 2 anos? Isso aqui significa aumentar 24%. É isso, é somar mesmo, 12 mais 12. Então, ao final de 2 anos, seria um aumento de 24%. Se fosse juros simples. Só que, se for juros compostos, não é assim, não. Aquela figurinha de novo. Não é assim, não. Não é só aumentar 12 e depois 12 vai dar 24. Juros compostos não é assim, não. Juros compostos, você vai ter que aplicar o fator de multiplicação, o fator de aumento. Prestem atenção nisso. Aumento de 20% em juros compostos é multiplicar por 1,12. É o fator de aumento. Tem que multiplicar por 1,12. E aí, no próximo ano, se for aumentar de novo, você vai pegar o resultado desse aumento e vai multiplicar de novo por 1,12. E um aumento, vai, no cantinho aqui, no rascunho,
no rascunho para a gente poder bisurar a aula. Tudo bisurado, maceteado. Faz para mim. Eu quero saber quanto que é um aumento de 23% nos juros compostos. Qual é o fator de aumento? Fator de aumento, 1,23. Eu teria que multiplicar por 1,23. Como é que eu faço um aumento, pessoal, de 30%? 30%. Eu vou ter que multiplicar por 1,30. 1,30 é 1,3, né? 1,30 é 1,3. Então, o fator de aumento, 1,3. Percebe? Nos juros compostos, você tem que ficar ligado nisso. É um produto, 1,12, 1,12. Tá, e quanto é que dá? Faz para mim, multiplica 1,12 por 1,12. Tem que ter paciência, arma a conta, não tenha vergonha. Multiplica 1,12 por 1,12. Não tem problema. Vou pegar esse 2 e multiplicar primeiro. 1,12 vezes 2. 2, 2, 4. 1,12 vezes 1. 112 de novo aqui. Vezes 1. 112 aqui de novo. Arma a continha, cara. Volta para o ensino fundamental. Não tem problema nenhum. Não é vergonha. Tem que armar a continha. Não pode errar. Pronto. E aí, quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula? Ora, vírgula 12 eu tenho 2 casas decimais e aqui eu tenho mais 2 casas decimais, ou seja, 4 casinhas decimais. Eu vou contar. 1, 2, 3, 4. Isso aqui dá 1,2544. Esse é o fator, ou seja, é um aumento de 25,44%. Larga tudo e atenção de novo em mim, aqui na câmera. Nos juros simples, aumentar 12% e depois aumentar 12% é a mesma coisa que aumentar 24%. Você entendeu isso? Nos juros simples. Nos juros compostos, não. Não dá 24%, dá maior. Dá 25,44%. Por quê? Porque eu tenho que utilizar o fator de multiplicação. Eu multipliquei o 0,12 e 1,12. Agora que você já entendeu essa historinha de juros simples e juros compostos, pode mandar a questão que quiser. Acabou. É o conteúdo que você precisa saber isso aqui. É o que está aqui. Pode inventar a questão que quiser. Quer complicar, quer botar que vai ter um imposto, igual tem essa questão, né? Para poder complicar um pouquinho. Deixa complicar, pô. Complica, a gente resolve assim mesmo. Quer ver? Então vamos lá. Ele te dá 2 opções. Vamos lá. Primeira opção. Mota, professor Mota já está chegando na área, não entrou ainda aqui para que vocês visualizem ele, mas eu já consigo enxergar ele aqui. 5 minutinhos, tá, Mota? Vou acabar essa questão para a gente poder finalizar a parte de juros simples e depois você começa. Então, vamos lá. Primeira opção. A primeira opção que ele dá seria o quê? Eu tenho 100 mil, vou investir por 2 anos e juros compostos de 12% ao ano, ou seja, depois de 1 ano, vai ter que aumentar aqui o quê? 12% é um fator de 1,12. Né? E depois, para o segundo ano, vai ter mais um fator de 1,12. Eu já fiz essa conta. Multiplicar por 1,12, depois multiplicar por 1,12 de novo, está aqui, ó, é 1,2544. Ou seja, R$ 125.440. Quanto que eu estou lucrando nesse investimento, pessoal? Responda para mim. Qual é o lucro desse investimento? Multiplicando por 1,12 e 1,12, 12% composto, né? Que eu acabei de explicar. O lucro é de 25.440. Simples assim. Ah, Salim, mas veja bem, olha o que ele está dizendo. Mas, conjunção adversativa lá no português que o Mota vai falar já, mas a cobrança de 15% de imposto, pô. Então eu tenho que pegar 15% desse lucro, que é 25.440, e jogar fora porque é imposto. Jogar fora não, pô. Só um auditor fiscal falando isso, jogar fora, pô. Tem que dar para o governo. Dá para o governo isso aí para depois virar políticas públicas. Então tem que calcular quanto é que dá 15% de 25.440. Quanto é que é 15% disso? Ué, calcula, pô. 10% é andar com a vírgula uma vezinha. 10% seria R$ 2.544. Pô, 5% é a metade disso. Quanto é que é a metade disso? 1.272 de cabeça. Ah, professor, não sei fazer de cabeça. Já te respondi que é só armar a conta. Arma a conta. Então, quanto é que vai dar 15%? 15% é a soma desses dois, né? Somei 6, 7 com 4 dá 11, foi 1.
3.816. Confere aí, não é isso? 6, 11 foi 1, 6, 8, certinho. 3.816. Isso aqui é o imposto, cara. Vou botar aqui, ó, imposto de renda. Vai para o governo. Então você não lucrou 25.440, meu amigo. Você não lucrou isso, porque é 25.440 menos o imposto de 3.816. Quanto é que dá essa brincadeira? Arma a continha, 10 menos 6 dá 4, aqui deu 2, 14 aqui vai dar 6, não é isso? 21, 624. Viu aí? É ou não é? 21 ou 22? Espera aí, acho que foi 10, 2, 14, 24 menos 3 está certo. Então é isso, 21.624. E a segunda opção? Cadê a segunda opção? Vocês veem que eu tô fazendo na hora aqui, quem sabe faz ao vivo, hein? Tô fazendo na hora para vocês verem como é que faz. Segunda opção, vamos ver. Segunda opção são os mesmos 100 mil, e o que a questão diz? Olha, já a segunda opção oferece um retorno de 10% ao ano, regime de juros compostos, mas sem qualquer cobrança de imposto. Então, vai aumentar 10% no primeiro ano. Qual é o fator? Aumento de 10%, qual é o fator, pessoal? Multiplicar por 1,10, né? Por 1,1. Depois, segundo ano, 10% de novo. Vou ter que multiplicar por 1,1 de novo. Pô, 1,1 vezes 1,1 de cabeça é 1,21. Não sabe? Arma continha. 1,1 vezes 1,1, quanto é que dá isso? 1,21. Ou seja, esse 100 mil depois de 2 anos vai ser 121 mil. Ora, 121 mil. Qual foi o lucro aqui nesse investimento, nessa segunda opção? O lucro não foi de 21 mil, pessoal? Lucro de 21 mil? Qual foi a diferença, então? Aqui eu lucrei 21.624 na primeira opção e na segunda opção eu lucrei 21 mil. Qual foi a diferença entre um investimento e o outro investimento? Ora, 624 foi a diferença, não é isso? Na primeira opção, eu lucraria 21.624. Na segunda opção, apenas 21 mil. E 624 é letra A de amor para poder finalizar a nossa aula.